A guerra de gangues e a pobreza dizimam El Salvador. Transeuntes rodeiam o cenário de um homicídio na Baixa de São Salvador, a capital de El Salvador. A violência incita centenas de salvadorenhos a abandonarem todos os dias o país, rumo ao Zauá, onde constituíram a quarta maior comunidade latina, depois da mexicana, da porto-riquenha e da cubana. A guerra de gangues e a pobreza dizimam El Salvador. Muitos migrantes fugiram para os Estados Unidos, mas as alterações da política de imigração norte-americana poderão empurrar milhares de pessoas novamente para o caos. Deportados dos Estados Unidos descem dos autocarros em fila indiana, de cabeça baixa, sem cintos nem atacadores nos sapatos, como se fossem criminosos. Reunidos em centros de detenção de imigrantes no país, tinham sido transportados por um avião não identificado perto da fronteira entre o Texas e o México e voado mais de 1.870 quilômetros até um aeroporto nos arredores de São Salvador, capital de El Salvador. Em apenas 4 horas, fracassara a perigosa jornada que muitos desses migrantes tinham demorado anos a preparar e semanas a realizar. Bem-vindos, diz-lhes um funcionário do Departamento de Imigração salvadorenho, num novo centro de recepção construído com a ajuda do governo norte-americano. Aqui, vocês são família. 119 rostos inexpressivos olham para ele. Um por um, os seus nomes são chamados e todos, homens e mulheres, apresentam-se para receber os seus objetos pessoais, sujeitarem-se a exames de saúde e recolherem bilhetes de autocarro de regresso a casa. Um homem de 24 anos, bem constituído de sorriso fácil, está sentado à retaguarda, vestindo uma t-shirt branca garatujada à mão com as palavras Fight Hop Love. À semelhança de muitos interlocutores em El Salvador, não quero revelar o nome. Quando era adolescente, na região rural de Usulután, uma das 14 províncias do país, foi pressionado para aderir ao Mara Salvatrucha, o maior gangue de El Salvador, também conhecido como MS-13, mas preferiu ingressar na academia de polícia. Quando o gangue soube, começou a receber ameaças de morte. Fugiu para sul, para a Colômbia, onde encontrou trabalho como caminhonista e se apaixonou. A namorada obteve um visto de entrada no Zauá e viajou de avião para se juntar aos familiares. Ele pagou 7.000 euros a um traficante e, no mês que se seguiu, atravessou 7 fronteiras até finalmente se esgueirar pelo Texas e viajar até Atlanta. Ali, um familiar com residência permanente no Zauá deu-lhe um emprego. Tinha rendimentos de 2.600 euros por mês, mais de 5 vezes o rendimento médio de um agregado familiar em El Salvador. Todos os meses mandava 440 euros para El Salvador para ajudar a mãe-avó. Durante os 5 anos que passou na Geórgia, viveu com discrição. Trabalhava de segunda a sexta-feira, visitava parques e centros comerciais aos fins de semana. Aos domingos, frequentava a igreja. Não recebeu qualquer multa de trânsito nem teve encontros funestos com a autoridade. Numa manhã infeliz de setembro de 2017, foi mandado parar numa operação de trânsito e foi detido por conduzir sem carta de condução. A polícia entregou aos serviços aduaneiros e de imigração, que o prenderam. Ana Machado, de 53 anos, e a filha, Kenia Gaetan, de 29, sentam-se ao lado dos 3 filhos de Kenia, Jacob, de 3 anos, Bridget, de 6, e Aviela, de 9, no seu apartamento. Ana Machado chegou ao Zauá em 1991, como refugiada da Guerra Civil, e só recentemente lhe foi concedido asilo político. Trabalha como empregada de limpeza. Kenia chegou em 2006 na sequência de ameaças feitas pelo MS-13, mas não tem documentos. Em contrapartida, os fios são cidadãos do Zauá. O nome deste homem é chamado. Pega na carteira e na Bíblia e coloca os atacadores nas botas. Estou cheio de medo, confessa. As notícias dadas sobre El Salvador na televisão deram-lhe a impressão de que os gangues se apoderaram do país inteiro. Ele tem apenas uma certeza: vou voltar ao Zauá assim que conseguir. O desafio seguinte neste calvário começa no momento exato em que põe os pés nas ruas de São Salvador. O centro de recepção localiza-se em pleno coração de um território controlado pelo MS-13. A máquina de multibanco mais próxima fica a 2 quarteirões de distância, no território dos arqui-inimigos do MS-13, o gangue da Rua 18. Segundo o governo de El Salvador, os gangues de criminosos têm cerca de 60.000 membros ativos e os combates pela conquista da supremacia dividiram este minúsculo país de 6,4 milhões de habitantes ao longo de uma rede, cada vez maior, de linhas de fratura invisíveis tingidas de vermelho. Em 2017, a taxa de homicídios era de 61 por 100.000 habitantes,
o que torna El Salvador o segundo país com mais homicídios, logo após a Venezuela e excluindo naturalmente as nações em conflito militar. El Salvador encontra-se mergulhado na fase mais recente de um conflito social que explodiu durante a Guerra Civil de 1980 a 1992. Período em que os guerrilheiros esquerdistas se revoltaram contra as elites dominantes e o Estado militar que, muito antes, despojaram os habitantes rurais de classe baixa das suas terras. Com o objetivo declarado de travar o comunismo numa zona da sua região de influência, os EUA apoiaram os ditadores de El Salvador, atribuindo-lhes milhares de milhões de euros em ajuda econômica e militar que prolongaram o banho de sangue. Quando a guerra acabou, no impasse sem vencedor, havia 75 mil mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Centenas de milhares fugiram para os EUA. De Los Angeles a Washington, os refugiados salvadorenhos encontraram emprego e integraram-se nas comunidades, fazendo remessas de dinheiro para o seu país. As crianças que os acompanhavam, jovens deslocados ansiando por uma identidade em terra estrangeira, criaram o MS-13 nas ruas de Los Angeles e engrossaram as fileiras de uma organização rival, a Rua 18, um gangue hispânico, formado em redor da Rua 18, 18th Street, do bairro Pico Union de Los Angeles, que absorveu refugiados problemáticos oriundos da América Central. À medida que se intensificavam as guerras entre gangues e a guerra contra os gangues, foi promulgada a legislação que facilitava a deportação de imigrantes com cadastro criminal. Em finais da década de 1990, os EUA começaram a devolver à América Central milhares de condenados todos os anos. Com o vazio governativo e a pobreza dos seus países de origem, os membros dos gangues reproduziram as suas estruturas sociais e as suas táticas, multiplicando-se exponencialmente. Nós sabíamos usar armas e fabricar bombas, conta Ricardo, um antigo chefe de bairro da Rua 18, deportado após uma condenação por roubo de automóveis. Os retornados geraram um monstro social e ainda estamos a lidar com esse monstro, acrescenta. Nos bairros de lata superlotados de São Salvador, uma área metropolitana com 1 milhão de habitantes, a competição pelo território fez nascer uma estirpe nihilista muito mais extremista do que qualquer uma das suas antecessoras nas ruas de Los Angeles. A partir de então, um inferno de hiperviolência e desespero econômico engoliu o país e os seus vizinhos, empurrando dezenas de milhares de cidadãos centro-americanos para norte, rumo aos EUA, onde gerações sucessivas de imigrantes construíram vidas seguras, dignas e cumpridoras da lei para as suas famílias. Com o êxodo a manter-se, os EUA ameaçam deportar legiões de salvadorenhos de volta aos horrores a que fugiram. Cerca de 200 mil salvadorenhos residentes nos EUA beneficiam atualmente de um Estatuto de Proteção Temporária, TPS, designação que permite a permanência nos EUA aos migrantes sem documentos, considerados em risco devido a conflitos armados ou catástrofes ambientais nos seus países. Em janeiro de 2018, a administração de Donald Trump ordenou que o TPS fosse retirado aos salvadorenhos. O prazo limite foi fixado em setembro de 2019, mas um tribunal de comarca suspendeu o plano, permitindo que os salvadorenhos vivessem e trabalhassem nos EUA até ser tomada uma decisão definitiva. Esta reviravolta foi acompanhada de uma vaga de investidas lançadas pelos serviços federais de imigração e pela separação forçada de famílias recém-chegadas à fronteira entre os EUA e o México. Apesar da política de tolerância zero de Trump, causadora da separação das famílias e do aumento das detenções na fronteira sudoeste dos EUA, o ciclo aparentemente interminável de vingança entre gangues rivais e entre gangues e as autoridades continua a empurrar as pessoas para norte. No outono passado, uma caravana composta por mais de 5 mil migrantes da América Central começou a caminhar na direção dos EUA, atraindo novamente as atenções do mundo para esta crise. Migrantes atravessam a fronteira da Guatemala para o México em novembro de 2018. Daqui, preparavam-se para percorrer mais 3.900 quilômetros até alcançarem os EUA. Para dissuadir os migrantes, Donald Trump ordenou o posicionamento de mais de 5 mil militares na fronteira com o México. Nas terras altas da província de Morazán, no nordeste de El Salvador, o legado do envolvimento dos EUA ainda arde em lume brando. Depois de atravessar explorações agrícolas verdejantes e vulcões que se erguem acima das nuvens, alcançam a aldeia de El Mozote. Foi aqui que, em 1981, soldados salvadorenhos armados e treinados pelos EUA massacraram mais de 1.000 civis, na sua maioria crianças. De acordo com um telegrama enviado pela Embaixada dos EUA em São Salvador para o Departamento de Estado, a administração federal norte-americana desenvolveu enormes esforços para abafar a verdade acerca do massacre.
Morazana é uma das regiões economicamente mais deprimidas de El Salvador, pois nunca recuperou da devastação da guerra. Também é uma das menos violentas. Na opinião de algumas pessoas, isto deve-se à vigilância mantida pelas comunidades locais, onde permanecem muitos antigos combatentes rebeldes. A explicação mais simples é de natureza econômica. Os gangues, embora presentes em quase todos os municípios do país, gravitam em torno das áreas urbanas onde a atividade comercial se concentra e as oportunidades de extorsão são maiores. Num milharal dos arredores da aldeia, Bernardino Vigil, um agricultor cujo pai foi executado pelas tropas do governo durante a guerra, segundo nos conta, afirma que as secas e a instabilidade climática arruinaram várias colheitas. As dívidas aumentaram, impedindo de partir e obrigando as duas filhas a abandonarem os estudos para trabalharem a seu lado. Sim, é verdade, temos paz, mas é cada vez mais difícil sobreviver, diz José Maria Guevara, dono de um mini-mercado em El Mozote. Perdeu 30 parentes durante o massacre, mas sobreviveu por ter partido durante a guerra e regressado tempos mais tarde. Enviou 2 dos filhos para a cidade de Nova York, um é empregado doméstico e outro trabalha como jardineiro. A filha mais nova, Rosa, está ansiosa por ir ter com eles, porque é demasiado caro prosseguir os estudos universitários na cidade, a 2 horas de distância. Aceito qualquer emprego na América, afirma. A maioria das amigas já partiu para o ZEUA, ou para cidades como São Miguel e São Salvador, mas a eleição de Trump obrigou Rosa a suspender os seus planos de viagem. Segundo Guevara, teria de contrair um empréstimo de 8.800 euros para pagar os honorários de um traficante de fronteira, risco esse que lhe custaria perder a loja. Se ela fosse apanhada e deportada, estaríamos em apuros, desabafa. O Distrito Itália, um bairro na zona norte de São Salvador, foi construído com financiamento do governo italiano, através do Banco Mundial, depois de um terremoto de escala 7,6 ter deixado 300 mil pessoas sem abrigo em 1986. O bairro orgulha-se das suas estradas empedradas e muros sem grafite, graças ao esforço de limpeza desenvolvido pelo meu guia, o pastor Mário Hernández. Aqui, porém, o MS-13 não precisa de publicitar a sua presença. O controle do gangue é total. Os gangues são famosos por ajudarem a transportar drogas e armas e, até, por extorquirem dinheiro às multinacionais estabelecidas em El Salvador, mas a maior parte do seu dinheiro provém da chamada microextorsão. Quase todas as pessoas que exercem atividade econômica no Distrito Itália, desde o motorista do autocarro ao vendedor de pupusa, pagam ao MS-13, 5, 10 ou 50 dólares por mês. Segundo uma estimativa do jornal digital El Faro, baseada em informações da entidade governamental que investiga as finanças do MS-13, no total, as receitas anuais do gangue, a nível nacional, elevam-se a mais de 26 milhões de euros. Em termos globais, a violência custa à economia nacional 3.500 milhões de euros por ano. O pastor Hernández apresenta-me Aaron, um jovem de 20 anos com argolas de ouro nas orelhas. Embora nunca tenha sido iniciado no gangue, que implica um espancamento durante 13 segundos simbólicos, é seu associado, o que significa que lhe mandam fazer entregas esporádicas de pacotes, cobrar dinheiro aqui e ali e fazer vigilância. Aaron conta ao pastor que, de um momento para o outro, um membro do gangue foi abatido a tiro por rivais. É o 10º amigo que perde, diz, contando pelos dedos. Caminhamos bairro adentro e Aaron aponta com a cabeça para as antenas posicionadas em esquinas alternadas. Adolescentes magricelas, teclando nos telemóveis com aparente indiferença, precisam apenas de carregar num botão para comunicarem a presença de qualquer intruso. No lugar onde o passeio dá lugar a um caminho de terra batida, encontramos Julio, de 30 anos, um membro veterano do gangue, todo vestido de azul com um boné dos Los Angeles Dodgers, a indumentária clássica do MS-13. Espreita por cima dos ombros, pouco à vontade. Uma mensagem de texto avisou de que a polícia anda a patrulhar a zona. Podem estar ali e desatar a disparar, diz, apontando para um pequeno campo. Depois de uma trégua mediada pelo Estado entre o MS-13 e o Rua 18 ter chegado ao fim em 2013, a taxa nacional de homicídios subiu para 104 por 100 mil habitantes em 2015. As autoridades reagiram, lançando uma campanha de medidas extraordinárias, entre as quais a criação de unidades policiais de elite, o recurso a militares em esforços de segurança e a concessão de liberdade quase total para a realização de buscas e apreensões. Em janeiro de 2015, o governo deu à polícia luz verde para disparar contra os criminosos sem temor de consequências pelas suas ações.
anunciando a adopção de táticas de disparar para matar reveladas por relatos cada vez mais numerosos de assassínios e torturas extrajudiciais que fazem lembrar a época de brutalidades da década de 1980. Julio balança-se para trás e para frente. Recebe outra mensagem de texto e desaparece. Wilfredo Gomes, um ex-membro do gangue da 18THST que se tornou padre, fala numa cerimônia no bairro de Dina, em San Salvador. O serviço homenageou um paroquiano e ex-membro de gangue morto por rivais após sua libertação da prisão. Você anda com Deus ou com o diabo, mas não pode servir a ambos, disse outro ex-membro de gangue. De regresso à igreja do pastor, Aaron conta-me que lhe faltam poucos meses para terminar o último ano do ensino secundário e que quer prosseguir estudos em educação física para ajudar a mãe, comerciante de roupas em segunda mão vindas do Zauá. O problema é que não pode deixar o bairro. Há 2 ou 3 meses, viu-se obrigado a recusar um convite para jogar num clube de futebol porque, se jogasse no território do Rua 18, o mero facto de ser do outro bairro bastaria para ser assassinado. Tento manter distância em relação à rapaziada do bairro e continuar no caminho certo, mas é como estar na prisão, afirma. Segundo o pastor Hernandes, muitos jovens como Aaron acabam por perder o rumo e engravidam uma rapariga, reforçando a pressão socioeconômica que alimenta a delinquência, ou atividade criminosa. Da última vez que Aaron pediu ao irmão mais velho, residente em Houston, para lhe enviar dinheiro de forma a poder viajar para norte, o irmão aconselhou a esperar, dizendo-lhe que a vida no Zéu estava a tornar-se mais difícil. O que me resta? Suspira Aaron. Tornar-me membro do gangue. Não quero fazer isso, porque sei o meu destino. Acabaria morto. Nesse momento, um caminhão carregado de polícias, envergando uniformes táticos e máscaras negras de esqui, surge ao virar da esquina, abrandando para nos analisar de alto a baixo, de armas em punho. Numa manhã quente de domingo, no bairro de Dina, bastião do Rua 18 na zona sul de São Salvador, o pastor Nelson Moss dirige-se à congregação na Igreja Baptista Missionária de Ebenezer. Abre o sermão com um apelo à proteção divina em tempos de trevas. A linha fronteiriça com o MS-13 situa-se a menos de 50 metros de distância, e os assassinos escalaram recentemente. Em frente da igreja, paroquianos atrasados passam por um carro abandonado com o vidro traseiro rebentado a tiro. As palavras do pastor são sentidas por Sarah, uma moradora nascida no bairro que viu o seu neto, Alex, ser morto a tiro há 3 anos perto da esquina de sua casa. Conta que o rapaz foi morto por agentes da polícia por se recusar a falar com eles. Era um bom rapaz, afirma. Temendo ir a tribunal, com medo de represálias da polícia, a família juntou dinheiro e contratou um traficante para guiar uma das filhas e uma neta até Indio, na Califórnia, onde vivem 2 outros filhos de Sarah. Enviam-lhe dinheiro todos os meses, mas ninguém tem documentos e o aumento das investidas contra a imigração fala viver em sobressalto. O seu destino está nas mãos de Deus, diz Sarah. O sermão envereda por uma parábola sobre o pecado e a redenção, tema importante para cerca de uma dezena de antigos membros de gangues presentes na plateia, integrados no programa de reabilitação de Moss. Alguns taparam as tatuagens faciais com maquilhagem. As marcas dos gangues conferem um forte estigma social em El Salvador e transformam os membros em alvos fáceis para os rivais e para a polícia. De olhos fechados e palmas da mão voltadas para o céu, os homens derramam lágrimas e pedem perdão. Os homens a cargo de Moss residem nas próprias instalações da igreja, sob condições rigorosas. Para ali viverem, precisam primeiro de renunciar ao gangue e de estudar a Bíblia. Dormem em beliches superlotados, levantam-se de madrugada para cozer pão, que vendem para assegurar o seu sustento, e prometem remover as tatuagens. É uma vida no fio da navalha. O Estado só sabe exercer pressão e violência, o que cria ainda mais violência, explica Moss. E o gangue não perdoa. Mostra-me no telemóvel uma fotografia de um jovem de 19 anos que se afastou do programa, virado de cara para o chão numa poça de sangue. Foi um dos 5 jovens que perdeu. Em 1983, Ricardo, então com 18 anos, fugiu de Dina para o Zauá. Chegou a Los Angeles na época em que a cultura dos gangues alastrava. Aproximou-se do Rua 18, que então se transformava num dos mais violentos gangues da cidade. Ascendeu até chefiar o seu bando dos Chato Park Loucos, antes de ir parar a prisão e assinar os seus próprios documentos de deportação, de regresso a El Salvador. Ricardo já foi baleado 5 vezes. Sei que tenho de pagar por aquilo que fiz, reconheci. Em 2007, diz que ouviu o apelo de Deus e informou o gangue da decisão de se afastar. Como exemplo para os filhos e netos, eliminou a laser a gigantesca tatuagem do Rua 18 que antes de cobrir o peito e o estômago. Agora com mais de 50,
Conduz um caminhão de entregas para pagar a renda. Vai para casa cedo e tenta manter-se distante dos membros ativos, que estão sempre de atalaia. Ou andamos com Deus ou com o diabo, mas não podemos servir os dois, diz. Israel Ticas é especialista nas obras do diabo. É um dos poucos criminologistas forenses que colaboram com o ministro da Justiça de El Salvador e a sua tarefa consiste em desenterrar os corpos vitimados pela violência dos gangues. Os procuradores precisam dos cadáveres para condenar os assassinos que capturam e, por isso, os gangues desenvolveram enormes esforços para se desfazerem deles. Ticas, que já sobreviveu a várias tentativas de homicídio, afirma trazer sempre consigo uma pistola, prevendo que, um dia, também será assassinado. No final de uma longa estrada de terra que entra numa plantação de café dos arredores de São Salvador, Ticas procura os 66 graus Celsius a da Verduano, acompanhado por uma força de polícia armada e por um jovem magro de calças largas e gorro de neve. É o informador, um desertor do Rua 18. Está a ajudar Ticas a localizar um membro do Rua 18 cuja detenção fez nascer suspeitas de que fosse um delator. De acordo com Ticas, o gangue atraiu a plantação, invocando o pretexto de que iria matar um rival do MS-13. Depois, estrangularam-no com um arame, desmancharam o corpo com uma katana e enterraram os restos mortais entre as raízes de uma árvore. Passaram entretanto 3 anos e as pistas fornecidas pelo informador nada rendem. Esta terra é muito escura, diz Ticas. Se este fosse o sítio certo, haveria uma mistura de cores, um sinal de que o solo fora mexido. Algo deste gênero, mostra Ticas, começando a abrir novos buracos e dizendo ao informador que continue a escavar. Num país onde o assassino se tornou banal, Ticas guarda registros e recordações arrepiantes no museu do seu escritório: crânios, armas de fabrico caseiro manchadas de sangue, fotografias de decapitações, corpos esfolados. É tudo demasiado sinistro para descrever. A maioria das vítimas desenterradas por Ticas são mulheres e crianças, usadas, abusadas e escolhidas como alvos em assassinos de vingança. Em 2017, foram mortas 468 mulheres, uma a cada 19 horas. Há muitas desaparecidas, em número indeterminado. Segundo um inquérito, apenas 6 em cada 100 mulheres estariam dispostas a participar uma violação às autoridades, o que reflete um medo avassalador dos gangues e da sistemática corrupção do sistema, afirma Silvia Juarez, do Grupo Ormusa, que desenvolve esforços para travar a violência exercida contra as mulheres. O Estado é incapaz de resolver esta epidemia de femicídio e de violência sexual, diz. Num refúgio algures na capital, uma mulher transgênero que afirma ter sido violada em grupo e, de seguida, ameaçada pela polícia ao denunciar o crime, diz que tentar fugir é demasiado perigoso. A única opção é esperar que o seu pedido de asilo seja aceite por um país europeu. No passado, era possível confiar nos Estados Unidos como porto seguro para os oprimidos. Nos tempos que correm, os eu aparecem-se mais com becos sem saída.